A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o Cafezinho com Jesus, e ao convite do meu irmão amigo, presbítero Carlos Adriano, ele me fez o convite de gravar aqui também uma mensagem, meus irmãos, na campanha que Deus passou a ele, que Deus revelou a ele, né? Uma carta para Deus. É muito interessante porque temos que ter esse tipo de atitude, né? E eu parabenizo já de antemão o presbítero Carlos Adriano, que é um amigo íntimo, e eu tenho muito carinho por ele, e estou aqui por Deus e por ele, amém? Essa belíssima campanha precisa, sabe do quê? De oração, para que venha acontecer mais e mais e mais, amém? Eu poderia falar aqui de várias cartas, meus irmãos, mas eu conversando com Deus, né? Deus me deu uma carta que ele recebeu nos céus, é isso mesmo. Deus recebeu, vamos lá, Deus recebeu uma carta no céu, e de repente essa carta ele começa a ler para um ser que está à frente dele. Deus dando um testemunho dessa carta. Então eu quero aqui trazer a vocês uma carta para Deus, da que Deus recebeu. Vamos lá. Primeiramente, eu poderia usar um tema que falaria que nós somos cartas vivas, né? E eu vou falar um pouquinho disso depois, mas eu não posso passar por cima de temas que já foram pregados. Porém, gostaria de dar aqui uma pequena partícula daquilo que Deus passou para mim. Jó no capítulo 1, verso 8, abre a sua Bíblia aí comigo. Vamos lá. Jó capítulo 1, verso 8, ele dá um entendimento da carta que Deus recebeu. Deus está falando com Satanás, né? Então o que acontece? Ele está lendo uma carta que ele recebeu. Como que Deus está lendo uma carta? Sendo que o texto não diz que ele está lendo. Mas ele está testemunhando, então significa que é algo que ele viu. Ele recebeu no céu algo que Jó fez na terra, e assim ele passou. Ele recebeu de Jó e passou para Satanás. Vamos ler? Jó 1:8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Ponto. Deus está dando testemunho de Jó, falando de Jó para Satanás. E nessa mensagem eu quero que você entenda uma coisa. Você é uma carta, como já foi dito aqui nessa campanha, mas você é uma carta que às vezes as pessoas olham e não entendem essa carta. Porque é escrita de qualquer maneira, relaxadamente. E muitas das vezes Deus quer tentar ler essa carta e não consegue. Porque complica. Repara que essa carta não chega a Deus quando o endereço ou a carta está totalmente errada. Se eu tentar mandar uma carta para você com o endereço errado, não chega na sua mão. Ela é extraviada e volta para o correio. Então a carta que eu quero dizer aqui, ó, é o seu testemunho, tá bom? Pegou agora? Porque o mistério de uma carta para Deus é o testemunho que você tem. Porque quanto mais o seu testemunho for bom, é uma carta. Porque as pessoas vão ler esse testemunho, vão olhar esse testemunho. Então a sua vida tem que ter um testemunho. E esse testemunho tem que ser passado para as pessoas. Não estou dizendo testemunho. Tem pessoas que pegam a oportunidade e falam: Senhor, olha, eu quero passar aqui um testemunho que Deus fez comigo. Eu fui atropelado, caí do prédio, um tubarão mordeu eu e de repente escapei. Não queremos glória para Satanás, queremos glória para Deus. O que Deus fez? Deu um livramento para você. Deus salvou a sua vida. Então, tenta se apegar nisso. Como é que é a sua carta para Deus e para o mundo? Como? Você quer ver? Às vezes, meus irmãos, Deus acabou de me passar um fax aqui, ó. Às vezes, a gente acha que sabe demais. A gente acha que entende demais. E não entendemos. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 4, verso 9 diz assim, ó: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como quê? Como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Então somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Eles nos assistem, meus irmãos. Agora Jó, qual que era o testemunho de Jó? Lá em Jó capítulo 1, verso 8, diz que ele era íntegro. Você sabe o que é ter integridade, meus irmãos? Sabe o que é viver no meio de uma nação corrupta, mas ainda assim ser íntegro? Porque tem pessoas que perderam a integridade com Deus e com os homens.
isso vai para a tua carta. Tá achando que a tua carta não vai ser escrita isso? Vai, sim senhora e sim senhor. Agora, se você não arrumar a tua integridade, isso vai para a tua carta. Pastor, o que é ser íntegro? Ser íntegro é ser uma pessoa de justiça, é ser uma pessoa justa, uma pessoa pura de alma e de espírito. Nada te corrompe e te contamina. Ainda que venham pensamentos negativos. Lembra do Salmo capítulo 1, versículo 1, 2 e 3? Vigia na roda dos escarnecedores. Vigia com os ímpios, com os imprudentes, pessoas que querem destruir você. Agora, seja íntegro, tenha integridade, independente do resultado da sua história. Escreva uma carta, comece a escrever agora, com integridade. É a primeira coisa que você precisa, integridade. A segunda coisa que Deus fala para Satanás é que Jó era reto. A retidão de Jó se destacou de uma maneira tão grande que Deus falou isso para Satanás. Viste, meu servo Jó? Agora, quando Deus for ler a sua carta, como é que vai ser? Eu acredito que eu estou falando com pessoas aqui que são íntegras. E estou falando com pessoas aqui que são retas. Parabéns. Mas preciso falar também com aqueles que não são. Que Deus não quer que você se perca, mas Deus quer que você se conserte. Então, a retidão, o que é retidão, pastor? O que significa ser reto? A palavra já diz tudo, sem curva. Mandou você ir num canto, vai direto, não corta caminho, não faça curva. Ser reto, no sentido da palavra de que Deus está falando sobre Jó, o testemunho, a carta que Deus está lendo de Jó, é que ele era reto. Então, peraí, a retidão dele é que ele não fazia curva. Pô, Deus não me abençoou, vou tentar fazer uma rezinha ali naquele santinho ali. Errado! Retidão com Deus, integridade e retidão, integridade e retidão. Grava, coloque isso daí como se fosse uma tatuagem dentro da sua mente. Integridade e retidão. Ser reto também significa ser obstinado. O que é ser obstinado? Vencer a todo custo, servir de qualquer maneira, mas nunca pecando e errando, servindo e obstinado a vencer. Retidão. Você também tem que ser igual à terceira coisa que Deus falou que Jó tinha. Ele era temeroso. Pessoas temerosas possuem dentro dela a palavra temor. Que não vou nem te dar uma aula do que é temor. Mas o temor que você precisa não é aquele de medo de Deus. Não, é temor. E o que significa temor? Profundo respeito e obediência a Ele. Você tem tido isso? Porque se você é íntegro, a tua alma e teu espírito continua puro. Se não está mais impuro, perdeu a integridade. Se você continua reto, você está obstinado a vencer, ou já está querendo barganhar ou negociar com outro. Agora, se você é temeroso, você não perdeu o respeito, a obediência a Deus. Essas três coisas são qualidades. Podia terminar aqui? Podia, mas Deus disse a quarta. A quarta coisa que estava na carta que Jó mandou para Deus, com o seu testemunho em vida, é que ele desviava-se do mal. Desviar-se do mal é um poder que você tem. Tá vendo como é que Satanás não pega ninguém pelo pescoço e leva para o pecado? Você tem esse poder de desviar do mal. Tem um mal na sua frente, você decide, entra ou sai. Tem um pecado para ser cometido, você vai ou fica. Desviar-se do mal é ser prudente. Não vou fazer porque eu vou pecar contra o meu Deus, e assim não tem como. Isaías 59, verso 1, o próprio Senhor diz assim: a minha mão não está encolhida, nem meu ouvido agravado. Isaías 59, versículo 2, diz o seguinte: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, encobrem o meu rosto de vós. E eles não deixam, eles fazem separação entre vós e o vosso Deus. Significa que se perder a integridade, não ter mais retidão, não ser mais temeroso e não desviar-se do mal, peca. Pecando, perde Deus. Deus fica separado de você. Deu para entender a importância de escrever uma carta para Deus? Agora vamos lá, apaga tudo o que eu disse. Você cata uma caneta e escreve para o Senhor: Pai, meu marido está fazendo isso, minha filha, preciso, Senhor, que o Senhor me ajude. Pai amado, me dá essa vitória e tal. Legal, mas como é que anda a tua vida para você mandar uma carta para Ele?
Como que anda a tua vida? Porque 1 Pedro 1,15 fala de como escrever. Eu quero ler aqui para você, ó. 1 Pedro, capítulo 1, e o verso 15. Olha só, 1 Pedro 1,15. Olha o que ele diz aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 1, e o verso 15. Olha só. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, toda a sua maneira de viver, no trabalho, na escola, no emprego, na igreja, toda a sua maneira de viver, sedes santos, porque ele é santo. Seja uma carta que as pessoas aprendam a ler, meus irmãos. Seja isso. Uma carta que as pessoas não têm dificuldade de ler. Tem pessoas que estão lendo cartas aí, cartas testemunhos. Tem pessoas que estão lendo cartas aí que nem querem ser mais cristão. Nem querem. Por quê? Porque são cartas totalmente erradas. Cristãos fazendo coisas erradas. Em Hebreus capítulo 12, verso 1, diz o seguinte, ó, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande testemunhas, uma nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tá vendo? Foge do tropeço, do embaraço. É isso que vai destruir, é isso que vai acabar. Então, quando você quiser escrever uma carta para Deus, mandar o teu testemunho para Deus, veja como eles estão. Porque uma carta para Deus, Deus responde e Deus dá. Porque a eficácia da oração, 1 João, diz isso claramente. Deus, segundo a sua vontade, pode te dar aquilo que você necessita. Mas primeiro, ele tem que analisar como está a sua vida. Como está a sua vida. Para depois Deus te mandar o que você precisa. Amém? Você pode escrever uma carta para Deus hoje? Tem tinta aí? Tem papel aí para escrever uma carta para Ele? Porque tem gente que já perdeu a tinta e o papel. Mas Deus pode te dar tudo isso de volta. Basta se arrepender, basta pedir perdão a Deus. Deus pode limpar a sua vida, Deus pode mudar a sua situação, e Deus pode fazer com que você consiga ter um bom testemunho diante da sociedade. Veja o que está escrito em Filipenses capítulo 2 e no verso 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E aqui eu finalizo, repetindo para você. Como que tem que ser o seu testemunho? Irrepreensível, sinceros filhos de Deus. Inculpáveis, que nada consegue te culpar por nada. Tudo isso você tem que ser irrepreensível, sincero e inculpável. Irrepreensível, ninguém tem como te repreender por nada. Irrepreensível, sincero e inculpável. No meio do quê? De uma geração corrupta. Não estamos vivendo no meio dela agora? Seja aí, seja santo no meio da sujeira. Seja limpo. É a mensagem que Deus me deu, meus irmãos, para que vocês possam mandar uma carta para Ele. Ele vai receber a sua carta só se for dessa maneira. Uma geração corrupta e perversa. Mas é no meio dessa geração corrupta e perversa que a Bíblia diz que eles são trevas. O que é trevas? É escuridão. E o que tem que acontecer com você? Continuando o versículo de Filipenses 2,15. Onde você vai resplandecer como astro no mundo. Eles vão olhar para você e vão ver luz. Poxa, estou apagado e ele está brilhando, quero ser igual a ele. Poxa, quem olha para a minha vida só tem problema, mas na vida dele só tem coisa boa. Quer escrever uma carta para Deus? Vamos escrever? Vamos? Deus pode mudar a sua vida. Comece hoje. Santidade ao Rei. Esse é o selo da sua carta ao Senhor. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer aqui ao presbítero Carlos Adriano, meu amigo e irmão. Te amo. Você sabe que eu te amo de verdade mesmo, sem demagogia alguma. Te amo de verdade. Olha, te amo muito e que Deus abençoe a sua vida, a sua campanha e todos que estiverem fazendo essa campanha aqui. Vai lá também no canal do meu amigo presbítero Carlos Adriano, vai lá, curta, compartilhe, se inscreva, tem maravilhosas mensagens. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.